Gente, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira aula. A princípio é a nossa antepenúltima aula. A próxima é a quarta, é a penúltima. E aí vem a quinta, dia 19 de julho, que é a última aula do nosso minicurso, que é sobre obsessão e mediunidade. Acho que é esperado por todas e por todos nós essas segundas-feiras que têm sido muito profundas, talvez a gente possa dizer, e acho que está sendo bom, é por isso que a gente volta, né? E não está sendo bom assistencialmente. O princípio do nosso encontro não é uma assistência, não é um ponto de apoio, não é uma bengala. A gente tem muito cuidado, né, sempre de não tentar criar esse tom muito assistencialista espiritual. Mas um processo muito mais educativo, enquanto entendemos educação, esse processo de autoidentificação, de autoconhecimento, de autoburilamento enquanto trabalho, de autoiluminação enquanto projetar novos conhecimentos de si mesmo, novas relações de si mesmo, consigo mesmo. Acho que isso é importantíssimo. Lembrei essa semana que passou, lembrei de vocês quando eu disse aula passada que era para que quando nós passássemos a sofrer alguma coisa no meio da semana, o que era fazer? Com o que a gente sofreu? Ou o que a gente estava sentindo? Qual foi a orientação? Pegar com a mão aquilo que nós sofremos naquele momento e não deixar escapar até gastar o último pingo de sofrimento que existe em nossas mãos ali. Não é sofrer enquanto martírio, não é sofrer enquanto penitência ou penúria, é sofrer enquanto consciência do que é que nós temos na nossa mão, o que é que nos faz sofrer. E eu me lembrei, aí eu falei disso segunda, acho que foi quarta ou quinta-feira, indo para casa, tava caminhando na rua, sofrendo, e quando a gente fala sofrendo nesse sentido, é recebendo a força ou a pressão ou a influência de alguma coisa. Eu me lembrei do curso e pensei, vou fazer isso que eu disse que era para fazer. E acho que é importante. Tá passando uma chamada para quem chegou agora? Tá bom? Tá aí ainda, tá no meiozinho ali. Aí vocês só acrescentem. E acho que é importante a gente ter essa noção. Eu sou grata à vida da gente poder se encontrar e falar disso. Acho que não é uma gratidão religiosa, é uma gratidão de que bom que nós temos os instrumentos suficientes para estarmos aqui. Tanto econômico, porque talvez nós, se tivéssemos outros trabalhos, não poderíamos estar aqui. Tanto familiares, se não tivéssemos uma família estruturada, nós não poderíamos estar aqui. Alimentares, econômicas, se nós estivéssemos passando fome, não estaríamos aqui. Se nós estivéssemos sem casa, nós não estaríamos aqui. E também uma gratidão pelo nosso corpo ter uma saúde e a nossa mente ter uma saúde, porque se não tivéssemos corpo saudável não estaríamos aqui, se não tivéssemos uma mente saudável também não estaríamos aqui. Só com isso nós temos que ter a gratidão por uma série de coisas que nós não temos reconhecimento disso, mas não é um reconhecimento divinatório, obrigada a Deus pelo meu corpo. Não, meu amor. Teu corpo pode ter milhares de doenças, você sequer sabe disso e Deus não é responsável por isso não. É muito mais complexo. A gente na penúria, a gente coloca tudo em cima do diabo, e no agradecimento, tudo em cima de Deus, né? Quando até Deus está tão distante e o diabo somos nós mesmos, em algum sentido. Eu vou começar a aula de hoje ela é bem pesada. Semana que vem, o nome da aula é Ética na Obsessão. Tá? A ética enquanto filosofia, tá? E a última aula se chama Evolução, Progresso e Desenvolvimento Espiritual através da Obsessão. E é a aula que mais vai carregar conceitos espíritas. Né? Se eu pudesse hoje pedir para vocês diferenciarem evolução, progresso e desenvolvimento espiritual, quais seriam essas diferenças? Cada palavra representa uma coisa. Qual é o limite entre evolução? O que limita o conceito de evolução e o que faz esse conceito se tornar progresso e o que faz esse progresso se tornar desenvolvimento? Todo desenvolver de um ser é progredir? Todo progredir é evoluir? Só existe evolução se houver progresso e desenvolvimento? Esses três conceitos são muito importantes para nós.
E aí a última aula tem esse nome. A aula de hoje se chama Existencialidade na Obsessão. A primeira foi Metafísica da Obsessão, a segunda foi Ontologia da Obsessão e hoje é a Existencialista. Vocês vão perceber que hoje vocês vão entender muito dos conceitos anteriores, porque é uma construção. Quem não veio na primeira aula e na segunda, ou não assistiu, não escutou pelo YouTube, hoje pode entender conceitualmente. Mas entender a nível de fazer uma percepção de si mesmo, somente as pessoas que estiveram presentes na aula para poder compartilhar desse espaço e desse momento. Percebam que vocês, a cada aula vocês estão mais presentes na aula. Vocês percebam que desde o início assim, agora faz 7 minutos que eu estou falando. E a nossa presença está tão consciente aqui, a ponto de nós sabermos que nós estamos existindo nesse espaço para um objetivo. Eu vou começar a nossa aula de hoje com a leitura. Você vai, mas e a prece, Atena? A prece já foi feita. Quando eu disse da gratidão, é esse sentimento de gratidão que a gente tem que ter por estarmos nesse espaço. É o sentimento. Se nós carregarmos o sentimento, essa própria emoção vai fazer vibrar no nosso espaço espiritual, a formação fluídica do ambiente, tudo mais vai convergir para que a aula tenha com total plenitude a paz que nós merecemos. Este livro, 1984, do George Orwell, é um dos mais fantásticos livros que a gente pode ter na literatura mundial. O George Orwell, para quem não sabe, ele é um escritor que escreveu um outro fantástico livro que se chama A Revolução dos Bichos e que é também fantástico. Esse livro aqui, em contrapartida, ele não tem nada de analógico. O Revolução dos Bichos tem. Ele reestrutura a sociedade humana enquanto uma sociedade animal fazenda, né? Em que tem toda uma relação dos porcos. Enfim, para quem é muito bom. Tem até filme, quem tem preguiça de ler. E o filme é maravilhoso também, que é todo com os animais, é bem interessante. Mas o George Orwell, em 1984, ele reorganiza a sociedade humana e ele mostra conceitos muito interessantes. Mas um conceito interessante durante toda a leitura que eu fiz desse livro foi um conceito que tem tudo a ver com nós, para entendermos e abrirmos a nossa mentalidade sobre obsessão. E eu adoro esse curso porque a gente fala pouco de obsessores, pouco de obsidiado. Não? Eu acho incrível. É um curso que tu fala de obsessão e mediunidade, mas a gente fala tão pouco. Vá ver outros cursos. Não é no sentido comparativo de um ser melhor que o outro, mas é o enfoque que nós estamos dando é diferenciado. E esse diferenciado não significa melhor. O melhor vai ser o resultado no sentido de que o quanto cada um vai viver e já está vivendo essa existência de consciência. E essa consciência hoje a gente vai entender. Quando a gente fala assim, tu tem consciência de ti mesmo, tem que viver uma consciência plena. Tá, o que é isso? Como é que começa essa consciência plena? O que é consciência? Exatamente. É ter conhecimento de si, mas o que é ter conhecimento de si? E esse livro, ele parte um conceito muito importante que é na página dos 274, vocês podem abrir aí. Claro que vocês já pediram, já estão com os coisas, já compraram na Sarava rapidamente, né, gente? Gente, vale a pena, gente. Se tem uma coisa que eu vou dizer pra vocês que vale a pena a gente gastar dinheiro é com literatura, com livros. E melhor ainda, com livros indicados. E eu nunca indicaria um livro como esse, que é sensacional para essa nossa literatura, para essa nossa construção cultural. Então eu vou ler, é 1 página e meia, tá, gente? Vocês não se preocupem. O nome do personagem principal é Wilson, mas é o diálogo dele com um rapaz que tá preso. O Wilson tá preso, tá, gente? E diz assim: daquela vez o Wilson se assustou a ponto de esquecer-se da própria situação. Entrou um parceiro dele que é o Parsons. E aí o Wilson falou assim: você aqui? Parsons dirigiu ao Wilson um olhar em que não havia interesse nem surpresa, só infelicidade. Começou a andar aos arrancos de lá para cá, aparentemente incapaz de parar quieto. Toda vez que estendia os joelhos rechonchudos, dava para perceber que eles tremiam.
Seus olhos esbugalhados, fixos, mostravam que não conseguia deixar de fitar alguma coisa a média distância. Por que você está aqui? Perguntou Wilson. Pensamento crime, disse Parsons quase soluçando. O tom de sua voz indicava também a completa admissão de sua culpa e uma espécie de horror incrédulo com o fato de que a expressão pudesse lhe ser aplicada. Parou na frente de Wilson e começou a dirigir-lhe apelos ansiosos. Você não acha que eles vão me fuzilar, meu velho, não é mesmo? Não fuzilam você se na verdade você não fez nada. Se só teve pensamentos que não tem como controlar. Sei que eles são justos. Ah, tenho certeza de que são justos. Conhecem minha ficha, não conhecem? Você sabe que tipo de sujeito eu era? Um bom sujeito, à minha moda. Não muito inteligente, claro, mas esperto. Tentei fazer o melhor que podia pelo partido, não foi? Saio dessa em 5 anos, não acha? Ou quem sabe 10. Um cara como eu pode ser muito útil num campo de trabalho forçado. Será que vão me matar por eu ter saído da linha uma única vez? Você é culpado? Perguntou Wilson. Claro que eu sou culpado! Exclamou Parsons com um olhar servil para a teletela. A teletela era uma espécie de telinha de um fonezinho, tipo uma televisãozinha áudio, só aparecia o áudio, em que eles olhavam o ambiente através de uma câmera e aí a voz da central dizia o que podiam ou não fazer naquele ambiente. Era tipo um Big Brother. É por isso que aqui, ó, tem esses olharezinhos aqui, esse todas as residências nesse país aqui, nesse continente, tinham isso, tudo era controlado. Claro que eu sou culpado. Você acha que o partido iria prender um inocente? A cara de sapo ficou mais calma e até adquiriu uma expressão de santimônia. Pensamento crime é uma coisa horrível, velho, disse sentencioso. É um inferno. Pode dominar você sem você se dar conta. Sabe como ele me dominou? Enquanto eu dormia. Verdade. Eu estava lá trabalhando, tentando fazer a minha parte. Nunca imaginei que tivesse alguma coisa negativa na minha mente. E aí comecei a falar dormindo. Você sabe o que eles me ouviram dizer? Ele baixou o tom de voz como alguém obrigado por ordens médicas a pronunciar uma obscenidade. Abaixo ao grande irmão. Grande irmão é o nome do, tipo, um presidente poderoso, um governante poderoso. Sim, eu sei disso. Disse e repeti, parece. Cá entre nós, meu velho, ainda bem que eles me pegaram antes que a coisa ficasse mais grave. Sabe o que eu vou dizer a eles quando comparecer perante o tribunal? Obrigado! Vou dizer, obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. Quem foi que denunciou você? Indagou Wilson. Foi minha filhinha, disse Parsons com uma espécie de orgulho pesaroso. Ela ouviu pelo buraco da fechadura, ouviu o que eu estava dizendo e no dia seguinte falou para a patrulha. Muito esperta para uma moleca de 7 anos, hein? Não guardo nenhum ressentimento por ela ter feito isso. Na verdade, estou orgulhoso dela. Se vê que recebeu uma boa educação em casa. Fez mais alguns movimentos espasmódicos para cima e para baixo, diversas vezes, lançando um olhar ansioso para o vaso sanitário. De repente, arriou a bermuda. Desculpa, velho, não aguento. É esse negócio de ficar esperando. Enfim. Aí vocês leiam o resto aí antes, é bem interessante. Mas o que eu acho mais interessante é que o George Orwell, enquanto autor, ele cria esse termo. Pensamento crime. Pensamento crime. Para entender esse termo, pensamento crime, a gente vai usar um filósofo que é maravilhoso, que é Michel Foucault, no livro Microfísica do Poder. O que faz Michel Foucault no livro Microfísica do Poder? Ele analisa que nada na sociedade está isento de política enquanto relação de forças e influência de forças. Ele vai dizer que não adianta a gente lutar contra um partido corrupto ou contra um governo corrupto, quando o porteiro de um local pode ser corrupto. A microfísica do poder sanciona que o poder da corrupção é o micropoder da corrupção em todos os sentidos. Vocês estão entendendo? Aquela velha história de que um país tem o governo que merece. É por aí, mas nem por aí, mas é por aí. E aí ele vai entender assim, que não adianta a gente ir contra a corrupção de vários sentidos se uma escola ela é corrupta em algum sentido, se um hospital é, e assim por conseguinte. Ele vai falar uma coisa no final do capítulo 1, que é sobre verdade e poder, que é uma entrevista esse livro. Ele vai dizer assim: por verdade, entender um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados.
A verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. Regime da verdade. Atena, por que raio tu tá falando disso? A obsessão é um processo de influenciação e dominação de um espírito para com outro. Ela é uma enxertação de um regime de verdade sobre a existência de outro indivíduo. Vocês estão entendendo? Quando um espírito obsedeia outro, é todo um regime de verdade, que é isso que ele vai dizer aqui, ligado a sistemas de poder que produzem e apoiam, e efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. Essa verdade é essa circunspecção de regulamento, produção, lei, repartição, circulação e funcionamento. Produção, enquanto aquilo que você acha que pode ser, que pode sentir e que pode fazer. Lei, enquanto aquilo que você acha que tem direito de sentir. Repartição, enquanto aquilo que você acha que pode fazer existir. Circulação, enquanto aquilo que você acha que pode desenvolver e se envolver. Funcionamento, enquanto aquilo que você acha que pode estar sendo através do seu próprio ser. Um processo de obsessão, quando a gente fala de... O Allan Kardec, ele deixa muito explícito que a obsessão não é ter um espírito que nos quer mal. Isso a gente tem sempre alguém que nos quer mal, inclusive nós mesmos. Ele vai dizer que é a insistência desse espírito em relação à vontade do outro ser. Esta forma de dominação, ela é através, essencialmente, dessa visão de verdade. O obsidiado, ele crê em tudo aquilo que o obsessor coloca. Mas essa colocação não parte de alguém dizendo de fora. A obsessão, ela começa em princípios internos. Ela tem origem em portas abertas na existência do indivíduo. O que isso quer dizer? Quanto mais inseguro existencialmente é o ser espiritual, achando que ele só o é através da relação com o meio, ou alimentando-se de outras fontes espirituais, ele não pode produzir a própria fonte espiritual de existência, ele necessita de outros. Quanto mais inseguro, ou seja, ele balança existencialmente, portanto ele precisa de seguranças extras, de fora, exoseguranças, mais hábil para que ele possa chegar a ser dominado facilmente. Como assim? O jovem está em casa. O jovem é inseguro, lembra que eu disse? No sentido da produção espiritual e etc e tal. De repente, ele se vê inseguro no próprio lar. O primeiro espaço que produz insegurança para ele é o espaço que ele vai começar a existir. Onde que é o primeiro espaço? A gente já pensa na droga, né? Mas não é a droga. Não é a droga. Não é o narcótico. É o significado que tem por detrás disso. É a verdade que está sendo enunciada quando ele usa e compartilha de igual para igual com uma outra pessoa. É quando ele reparte e vê que ali ele começa a ter existência porque alguém está dando segurança para ele. Agora vamos relacionar e ver como é que é a nossa relação com a nossa família e como que os jovens se relacionam com a nossa família. Não peguem os filhos de vocês, porque vocês não vão perceber isso. Não peguem os filhos de vocês. Peguem principalmente os sobrinhos e as sobrinhas de vocês. E vocês vão ver assim, ó, exatamente isso que eu estou falando. O quanto vocês percebem que a relação dos irmãos e das irmãs de vocês em relação aos sobrinhos e às sobrinhas de vocês são relações de insegurança emocional, de instabilidade e muitas vezes relações de o irmão e a irmã de vocês colocar as verdades para esses filhos, de não escutá-los. Porque escutar não significa aceitar ou assinar embaixo. Significa proporcionar que aquele indivíduo, quando abra a boca, fale, ele possa existir através da voz. Que ele possa dizer aquilo que ele sente. E sentir-se importante por ser escutado por alguém. Alguém parar
A gente sabe disso. E a gente sabe quando alguém não tá parando para nos escutar, né? A gente sabe quando alguém somente olha pra gente e tá... tudo bem, ok. Porque se essa pessoa realmente tá ali, ela vai dizer assim... Vamos então... Não, ela não vai falar isso. Ela vai dizer assim... que bom que tu compartilhou isso comigo. Fico feliz que tu tenha compartilhado comigo. Ponto. Porque a única coisa, às vezes, que a pessoa quer fazer é abrir a boca e falar. E aí você percebe que isso tudo prende todo um grupo humano de inseguros emocionais a ponto da gente fazer com que a gente acredite nesse sentimento que o Persson estava passando. A culpa. Eu coloquei ali uma palavra, um termo, que é ideia fixa. A ideia fixa é um termo, na verdade, que o André Luiz começa a utilizar principalmente. Mas o Allan Kardec já coloca sutilmente essa ideia. Quem confirma é Emmanuel, quando ele diz assim, obsessão começa através dos pensamentos. No sentido de que a obsessão começa a ser percebida, ou pode ser percebida, quando ela está em trâmites mentais. Mas ela não começa no pensamento. Ela começa enquanto você sabe que alguém fala uma bobagem, a gente sabe que aquela fala veio do pensamento. É gerada no pensamento, tá? Sei eu, daqui a pouco tá um jovem aqui e o jovem fala uma bobagem, uma besteira. Ainda que na primeira vez ele diga aquela besteira, você pode insinuar que é simplesmente insensibilidade do jovem, inconsequência de fala, não percebeu, não raciocinou o que falou. Mas quando esse jovem frequentemente volta a falar disso, de maneira muito, 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 muito sagaz, você começa a perceber que esse pensamento ele é muito, muito, muito fixo. Fixo, 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 fixo. Este pensamento fixo já pode provocar um estado de obsessão. Esse estado de obsessão, Allan Kardec tem um livro dos médios que eu peguei ali, que diz assim, às vezes é vingança. Aí a pessoa que estava lendo marcou a vingança assim, ó. Allan Kardec diz às vezes, mas a pessoa não olhou às vezes, ela marcou a vingança. E certamente ela vai reproduzir. Se está obsidiado, está sendo vingado, tá vingando. Estão se vingando de você. Estão se vingando de você. Esse aspecto de você pensar que a ideia fixa ou a fala repetidas vezes é um processo de ideia fixa, ela pode denotar uma obsessão enquanto auto-obsessão inicialmente. Tranquilamente. É por isso que o processo de auto-obsessão ele tem que se dar enquanto auto-desobsessão através de um processo de muita consciência de si mesmo. Que se dá de várias formas. Uma delas é fazer muita leitura, muito livro, ler. Por isso que o romance espírita é importante em algum sentido. De Zélia Gasparetto a André Luiz, todos são importantes. Porque fazem essa perspectiva do indivíduo ter consciência de si através do livro, de mover emoções. O mais importante é a gente entender nesse sentido que a auto-obsessão ela é mais perigosa e é ela que dá vazão para toda obsessão. Não existe obsessão sem a auto-obsessão inicialmente. Não existe isso. Você tem que ter a necessidade da auto-obsessão. No sentido de que a obsessão ela instala-se através de um império de emoções não conhecidas, não reconhecidas ou negadas. Não conhecidas, não reconhecidas, que nós já sabemos que existem, mas não queremos, não reconhecemos ela enquanto nossas, ou simplesmente negadas. Eu tenho passado por essa situação atualmente, e eu já percebi isso muito dentro de mim. Toda vez que alguma imagem de alguém me incomoda frequentemente, isso tem dado agora nesses últimos tempos. Vocês imaginem que o meu padrão de imagem é um padrão feminino que se busca construir como qualquer outra mulher num estado de gênero espiritual de mulher. Perfeito. E eu percebi que todos os abalos emocionais através de obsessões, eles seriam trabalhados nesse sentido, de negar-se uma existência enquanto outra. Então, por exemplo, é frequente que meu estado emocional ele tem que ser muito equilibrado, na rua principalmente, mas principalmente na rua porque as minhas emoções estão na rua. Quando o meu corpo está na rua, minhas emoções estão na rua.
quando eu estou dentro de casa, a ideia de que as minhas emoções estão protegidas em casa, o que é uma verdade, porque elas estão expostas também espiritualmente. Mas eu já tinha comentado no grupo de mediúnica que eu dou aula, da formação de médiuns, de que frequentemente eu ouço espíritos brincarem muito severamente, e eu passo por pessoas e eles sugestionam através da minha emoção a eu ouvir da pessoa dizendo assim, é um homem, é um homem, é um homem. E muitas vezes isso acontece, muitas vezes, ainda que isso seja muito plástico, dizer o que é um homem, o que é uma mulher, em muitos sentidos. É ser mais feminino, é ser mais masculino no indivíduo, é ter um corpo X ou um corpo Y, é seguir um padrão. O que se é? Ou qual é a diferença? E eu percebi que quanto mais fortalecido emocionalmente, menos eu escutava isso. Pode ser dois sentidos, a insistência espiritual de outros espíritos, ou a minha insistência também, ou o conjunto de tudo isso. É muito interessante perceber que isso tem a ver com um pensamento crime. O quanto o nosso pensamento é que dá a sentença para nós. Ninguém estava... O rapaz aqui no livro, ninguém tinha dito nada para ele. E o Wilson parece que era alguém de fora, a própria consciência indagando ele. Parece que ele não tinha consciência de si. O Wilson, nesse momento da relação na cela, foi a própria consciência. Tá, mas alguém te falou alguma? Como é que foi? O que tu fez? Inclusive ele disse assim, eu estava dormindo. Para nos mostrar que boa parte das nossas culpas e dos nossos pesos, eles não são refletidos por nós. A gente se sentencia sem saber exatamente por que nós estamos nos sentenciando. Se nós pensarmos por que nós não gostamos e o que nós não estamos gostando em nós, eu gosto muito bem de mim mesma, vai dizer assim. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu me amo, eu me adoro, muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, não existe o todo. O todo não existe. Tudo que você fora é dentro. O que você não gosta fora é algo parte de você dentro. O que você não gosta em fulano, ciclano? Isso, aquilo outro, aquilo lá outro, etc e tal. Todos os pontos de fora de você que lhe causam tudo de ruim não está, em hipótese nenhuma, no outro. Ou naquele ponto de encontro. É você. Dentro de você, sentindo em você. Mas porque há todo um processo de inconsciência, é muito mais fácil um processo de exteriorizar isso. Parece simples dizer isso e parece que é um mecanismo muito bobo, né? Eu bloqueio em mim e vejo no outro. Não é tão simples assim. Não é uma crítica intelectual. É uma força, é uma emoção que vem a ponto de você sentir extrema ruindade, assim, extremo pavor, extremo nojo, extremo enjoo de alguma coisa que vem de fora. Que são as verdades. Que é esse regime de verdade. Eu quero que vocês peguem agora... a gente já passou meia hora de aula. Vocês têm noção disso? Mas meia hora a gente terminou a terceira aula. Semana que vem, mesma coisa. Na outra semana acabou o curso. É estranho, né? Não? E é por isso que os livros são nossos melhores amigos nesse sentido. O que eu estava falando? Ideia fixa, né? Mas aí agora a gente vai entrar no aspecto do conteúdo. Alguém tem algo a dizer? Vale, meu amor. Até a gente tem observado que tem falado bastante obsessão, né? O curso é obsessão e mediunidade. Eu estava, agora antes de vir para cá, dando uma releitura do capítulo 23. E no início ali eles falam muito nas três divisões da obsessão, subjugação e castração. E dá a entender que isso acontece, pelo menos ali na explica, que isso acontece em médiuns. Né? E eu estava me perguntando, mas parece que eles dão a ideia que só vai acontecer se a pessoa tem mediunidade. Né? E aqui a gente está trazendo no curso de obsessão e mediunidade. Desculpa, até o momento eu não entendi aonde a gente vai entrar na mediunidade. Perfeito. É isso. Tranquilo. O Allan Kardec vai dizer que todos somos médiuns em outra parte do livro, uns em menor grau, em outros em maior grau. Nesse sentido, a mediunidade ela se dá através de um simples processo de sentir a presença de espíritos. Allan Kardec vai dizer assim,
aquele que sente a presença de espíritos é médium. Se vai desenvolver ou não a mediunidade, se vai educar ou não, é uma parte muito mais de um ofício espiritual, de um trabalho espiritual que vai desenvolver nesse sentido. Mas o trabalho da mediunidade, ela não se dá na reunião mediúnica. O Allan Kardec traz um trabalho muito tecnológico, eu digo tecnológico enquanto técnica, porque ele vai prioritariamente dar o contato para o aspecto da técnica e da escrita. A mediunidade influenciando na escrita psicográfica, a mediunidade influenciando no médium na psicofonia. Mas a gente tem que perceber que o Allan Kardec, quando escreve, o Allan Kardec ele se torna filósofo. E quando eu falo em filosofia espírita, eu falo em princípios que regem o pensamento do Allan Kardec. O princípio que rege, principalmente o capítulo 23 da obsessão, é o princípio de como que o capítulo 23 é como que você trabalha a ideia da influência que uns espíritos tentam fazer sobre os outros. No princípio de que todos somos médiuns, não precisamos estudar a mediunidade enquanto uma categoria de prática espírita mediúnica de reunião mediúnica. E sim, mais tarde Allan Kardec vai dizer, um bom médium, ou um médium bem educado é nada mais nada menos do que um indivíduo, um ser humano bem educado. O que isso quer dizer? Por exemplo, o Chico Xavier só aprendeu a ter disciplina mediúnica não foi na prática mediúnica. Foi nas experimentações obsessivas que ele passou durante toda a vida dele. A relação que ele tinha com a madrasta era uma relação obsessiva. O poder que ela influenciava sobre ele. Perguntaríamos, por que Deus, ou por que Emmanuel, por que alguém não fez nada para deter isso? Porque, primeiro, aquela experimentação obsessiva, a nível de encarnado para encarnado, é suportável. É horrível dizer isso, mas é suportável. A gente poderia achar que o trabalho da gente é também uma série de obsessão, não é não? Por que Deus nos faz sofrer o trabalho de trabalhar? Percebam? Vocês gastam a vida de vocês trabalhando. Para de pensar. A maior quantidade do tempo do ano de vocês gastam com trabalho. Não é dormindo, não é comendo, não é fazendo sexo, não é se divertindo. É trabalhando. É gastando o pensamento com trabalho. Mas se eu não sou espírita, reencarnacionista, eu vou ver na praia. Vou ver pra mim. Mas a gente tem que entender, enquanto espíritas, que o trabalho, além de ter essas influências obsessivas de tudo, é um desafio para nós. Quando você parte desse princípio, o Allan Kardec vai dizer assim, é geral ou generalista, ou generalizador dizer que a obsessão é trabalhada em obsessão simples, fascinação e subjugação. São 3 categorias que o Allan Kardec cria, gerais demais. Ele amplia muito. Por quê? Porque ele, como um bom entendedor de metodologia científica, vai dizer que daqui a pouco tem algo que não se encaixa em nenhuma das 3. Sui generis, um caso à parte. Onde que tu encaixa? Por isso que ele abre muito isso e diz assim, às vezes... E o mais interessante, parece que é um degradê, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação, né? Não. Ele vai dizer que das 3, a pior é qual? A fascinação. Mas a fascinação é a explicação do meio. E para nós, uma lógica, a do meio sempre é a mediana, nunca é a máxima. É preferível o médium subjugado do que o médium fascinado, porque o médium subjugado você identifica. O médium fascinado você não identifica. Inclusive, nem o próprio médium fascinado identifica. Tem um outro porém. Trabalhar esse aspecto existencial e até o aspecto autofilosófico da obsessão é prevenir, principalmente os médiuns que estão aqui, que vão para a reunião mediúnica depois, de que a obsessão ela é só uma prática mediúnica. Ela vem vinculada à prática mediúnica. Não, ela vem vinculada a toda a vivência mediúnica do ser. Tudo. A tua relação com teu filho é uma relação mediúnica. Em algum sentido. Qual sentido? Tua com o espírito do garoto, ou da garota, que é seu filho, e também com todos aqueles espíritos que estão junto dele. E com todos aqueles espíritos que estão junto de você. A gente tem que quebrar, cortar, estraçalhar, expulsar, jogar fora, esquecer que o centro espírita tem parede. E fazer com que a filosofia espírita que a gente produz aqui dentro vá para todos os espaços que a gente vive e convive. Um dia desse eu estava trabalhando no coisinha lá de teleatendimento, e aí parou um rapaz, um senhor do meu ladinho assim, e ficou horas ali me olhando,
E aí o meu atendimento foi dos melhores, tá? Quando aquele senhor saiu, eu comecei a estremelhar. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que esse senhor foi? Preciso de você aqui. E o mais engraçado é você perceber essas presenças espirituais e você perceber que todos os ambientes são assim. Todos os ambientes são assim. E é por isso que quando a gente fala do capítulo, não é um curso de técnica, é um mini curso também, é preferível um mini curso que trabalhe a individualidade dos indivíduos enquanto espíritos, enquanto existências, até porque nós temos várias existências, carregamos várias existências em uma vida só. A vida é nós, mas essa vida existe de várias formas, em várias experiências encarnatórias. E é muito interessante. Quer ver o exercício que eu mais gosto de fazer? Pensem na mãe de vocês. Quem perdeu a mãe, pensem numa senhora ou num senhor bem idoso. Agora, troque de corpo com essa pessoa. E viva nesse corpo. É impossível para nós pensar uma existência naquele corpo. É tão impossível, primeiro que a gente não se criou naquele corpo. E aquele corpo não iniciou daquele jeito. Mas é ao ponto de pensarmos que a nossa existência é só essa, de maneira tão infantil, que quando a gente lê a doutrina espírita e pensa em reencarnação, a gente pensa numa coisa fantasiosa. A gente pensa em grandes laboratórios espirituais, em que pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá. Você fala isso da NASA, né? Ai, a NASA, não sei o que, mas vai falar pro cientista que tá lá todo dia, esse aquilo de lá é incrível, maravilhoso. Vai dizer para o André Luiz que trabalha lá nos chafundó lá, varrendo o chão dos plano espiritual inferior, se aquilo é bom, se aquilo é gostoso, se aquilo é bacana. É ótimo ler livro falando de ajuda espiritual, mas se fosse nós para tentar elevar o pensamento e vibrar de uma maneira tão estável a ponto de não atrapalhar as emoções alheias, se a nossa boca ainda ironiza com tanta facilidade, é porque a nossa emoção ainda não é controlada, a ponto de sabermos relacionar emoção, pensamento e fala, e educarmos primeiro a língua, depois a mente e por último o coração. E aí a gente pensa assim, o que é a espiritualidade superior? Se não um processo de autoeducação e de independência espiritual. E é por isso que a gente, quando parte para o aspecto obsessivo, a gente parte para um aspecto prioritariamente mediúnico, porque não existe obsessão sem princípio mediúnico. Não é a mediunidade da prática, que é o que todo mundo gosta. É a mediunidade no sentido de pensar a si mesmo como o primeiro grande obsessor de si. Não é à toa que nós estamos repetindo sempre as mesmas problemáticas, existência após existência, porque nós estamos insistindo em coisas. Olhe, perceba bem, a obsessão não é a insistência de um espírito sobre o outro, a insistência de nós sobre nós mesmos, sobre o mesmo assunto durante tantas existências, durante tantos milênios, é o que nos faz ser hoje. E aí, é por isso que no livro dos Espíritos está escrito que a vida na Terra é dura, que é difícil. É porque nós somos difíceis. A gente olha para tanta gente morrendo de fome, mas a gente tem que calcular não que elas mereçam estar ali, mas pensar o que elas carregam a ponto de continuarem ali. E não é no sentido histórico da pobreza que acaba não dando base para aquilo, não é nesse sentido. Porque realmente tem pessoas que estão passando por situações físicas e econômicas muito difíceis. Mas e que realmente não conseguem sair desse ciclo em algum sentido. Mas, por exemplo, é só olhar, eu estava na casa da Irani um certo domingo, a gente foi assistir uma reportagem da Record, em que ainda tem cidade do Maranhão que tem família sem o que comer, com criança. E eu não vou discutir se fez criança ou não fez criança, não é esse o mérito. O mérito é você se pôr no lugar e pensar, se você não tivesse o que comer, o que você estaria aprendendo? Se você estivesse com câncer, o que você estaria aprendendo? Se você descobrisse HIV, o que você estaria aprendendo? Se você levasse um tiro na face e ficasse com a face distorcida, o que você estaria aprendendo? E talvez perguntássemos, por que você não passa fome? E poderia pensar, porque talvez eu já aprendi algo que eu poderia ter aprendido assim. Por que eu não tenho um câncer?
que talvez eu não aprendesse o que eu posso aprender de outras maneiras. Fala, meu amor. Não, não tem muito a ver exatamente com as últimas palavras, mas eu assisti a semana passada um documentário chamado Ouvidores de Vozes. Não sei se tu assististe. Que trabalha sobre esquizofrenia. Perfeito. E aí tem vários depoimentos de doentes e em alguns casos eu fiquei me perguntando até que ponto é uma patologia ou a pessoa está obsidiada, porque aí tem duas visões, tem a visão do psiquiatra, do médico psiquiatra normal, clínico, e uma nova visão de um médico mais espiritualista. Anormal. O normal e o anormal. E aí eu fiquei muito na dúvida, né? Como detectar isso? Você sabe que primeiro não tem como detectar, tá? Porque a gente não consegue detectar até que ponto a gente é capaz de matar ou não. Um desequilíbrio. Eu sei quando mataria. Não, então, mas é exatamente saber, quando eu digo que a gente não sabe o quanto a gente é capaz de matar a ponto de ter possibilidade de sustentar o não matar. O quanto diriam que patologia, o crime, é a capacidade de você não liberar esse tipo de vontade. E aí é que vai muito... O Foucault é interessante falar isso, porque o Michel Foucault ele tem um trabalho muito bom, um livro muito bom, que é Vigiar e Punir. Que é muito engraçado, porque parece que é uma releitura do Orai e Vigiai. É muito interessante isso. E é engraçado porque ele faz essa pergunta em relação aos antigos manicômios. Quem que fazia os critérios do que era loucura e não era loucura? Minha gente, se a gente fosse fazer, se a gente pegasse tudo aquilo que era critério de psicopatia do século XVII, não tinha ninguém nessa sala. Tinha mesmo, todo mundo tinha alguma coisa aqui. E Um documentário fantástico chamado Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro. Tem 2, então, documentários. Como é que é o primeiro? Ouvidores de Vozes. Ouvidores de Vozes. A pessoa escreve ouvidores com H, olha que bonito. Ouvidores de Vozes. E o outro? O segundo é o Holocausto Brasileiro. Perfeito. Eu acho muito interessante, vou dizer pra vocês, eu adoro. Antigamente eu não tinha tanto conhecimento a respeito de mim mesma. E hoje eu tenho o suficiente a ponto de perceber que, infelizmente, a visão espírita sobre obsessão, sobre mediunidade e sobre 99,9% dos assuntos espíritas são muito limitados. Tem centro espírita que não me aceitaria enquanto trabalhador, enquanto facilitador, enquanto palestrante. E quando eu tô aqui na frente, eu percebo assim, pode ser que isso dê muita abertura. Mas é a mesma coisa da década de 80, você não tinha... Não, 80 não, 70, 1970, menos ainda, 1960, você não tinha palestrante negro, espírita. Não tinha. Não tinha. E aí, para mais, 1930, me diga 2 escritoras espíritas antiquíssimas, da época de Kardec. Amália Domingo Soler, que é espanhola. Pronto. E a esposa do Allan Kardec, Amélie. Pronto. Aí você pega o resto dos outros. É muita gente. Aí você começa a perceber que existe um processo de forma muito mais importante nesse sentido. Mas não quero entrar nisso, porque a gente vai entrar nisso semana que vem, quando a gente vai falar de ética na obsessão. Quando a gente fala de existencialismo... Só voltar à questão dos Luiz ali, porque eu senti a mesma coisa quando eu li o capítulo 23. Perfeito. E a gente chegou até uma parte do capítulo, dava a impressão que todo médium era obsidiado, né? E daí depois, mesmo no texto, o próprio texto explica, não é que todo médium é obsidiado, é que o médium tem condições de detectar se ele está sendo obsidiado ou não e ter um comportamento diferente que evite a obsessão. É por isso que parece que todo médium é obsidiado, porque... você pensa que é potencialmente passivo de ser ou não, mas essa relação que o Allan Kardec coloca lá é técnica. É uma obsessão que influencia a produção mediúnica.
Ele foca muito isso. O objetivo é saber se a produção mediúnica ela está passando por ele vai dizer assim, toda a produção mediúnica que é obsidiada, que tem influência de obsessão, o médium está obsidiado. Mas é como se ele faz toda a explicação e daí ele próprio se dá conta. O pessoal vai pensar que todo médium é obsidiado. Daí ele já faz uma explicação por fato da gente chegar a essa conclusão. Tu vai na continuidade do texto, se tu olhar lá. Todos aqui leram o livro, o capítulo? Eu confesso que não terminei. Não, tranquilo, não precisa terminar. Se tá suficiente pra você aí, tá ótimo, né? Não é suficiente, tem que terminar. Porque essa ideia fixa é crime não terminar agora. Completar o sentido da ideia, né? A Naja teórica. Será? Eu adoro a dúvida. Eu gosto. O Sartre é um filósofo francês que vai nos trazer o que a gente chama na filosofia de existencialismo. Tanto a Dulce quanto... Luiz. O seu Luiz e a Dulce me trouxeram questões que eu acho que vai fazer muito sentido na última aula, que é quando os conceitos espíritas eles são muito fortes. Que é exatamente em que momento a obsessão ela nos auxilia a evoluir, a progredir e a desenvolver. E o quanto a gente tem que tirar esse miasmo da ideia da obsessão. O Allan Kardec não vai dizer que a obsessão é uma doença, a obsessão é uma coisa ruim, e muito pelo contrário, ainda que as consequências sejam tenazmente péssimas. O Sartre, ele vai dizer o seguinte: o homem, ou ser humano, é tão somente, não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer. Como ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse impulso para a existência. O ser humano nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo. Nós não somos mais nada daquilo que nós queremos ser. E isso envolve também as nossas vontades e desejos. E é muito interessante porque quando a gente fala de obsessão, a gente tem três formas de análise da obsessão. Três formas de análise, não gostei disso. Três campos de estudo, acho que fica mais interessante. Três campos de estudo sobre obsessão. O estudo técnico, mediúnico, que é isso que a Dulce e o Luiz estavam falando. O estudo interpessoal, que é a autoobsessão. Quando você estuda a si mesmo, você está fazendo um processo de análise de autoobsessão ou não, dessas questões. E um estudo de obsessão num sentido quase que histórico. Toda a relação espiritual, e aí o Allan Kardec vai dizer isso também, em algum sentido, a influência espiritual de certos espíritos em relação a outros espíritos, ela se dá de duas maneiras, ou de três, melhor dizendo. A primeira é histórica, traz laços espirituais de vidas passadas. A segunda, um simples desgosto de ser contrário àquilo que a gente acredita. Por exemplo, a gente é espírita, a gente quer o bem, a gente quer produzir o bem, a gente quer fazer o bem. Isso significa produzir o bem, fazer o bem e ser instrumento do bem. Perfeito. Todo aquele que é contrário do bem, o mal, vai ir contra nós e pode provocar um processo obsessivo para que nós não produzamos o bem. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com os ideais que nós defendemos. Esse é um outro processo que podemos identificar. O histórico, o ideal e a simples diversão, o simples prazer de nos fazer puramente estar aí. Allan Kardec vai dizer assim, tem o espírito obsessor que simplesmente... Sabe aquele amigo chato? Eu vou tentar exemplificar. Eu sei que vocês são inteligentes, mas eu vou exemplificar para eu também entender. Sabe aquele amigo chato que não é ruim? Ele não é mau, mas ele é chato. Sabe? Aquela pessoa que você gosta, mas gostar de um momento que não gosta mais. A gente gosta mais quando a gente vai. Não, e é estranho, porque a gente ri, só que é um processo obsessivo quase. Tá, não é uma obsessão, porque a gente fala obsessão, a gente pensa o quê? Né? A gente quer um romance da nossa vida, não é não?
Mas existem pequenos laços de obsessão simples. Não chega a ser uma grande conexão. Mas quando aquela pessoa chega, já dá um mal-estar. E você fica pensando, que estranho, por que eu tô sentindo isso? Ah, a pessoa chegou. E quando a pessoa vai embora... Mas, em realidade, existe muito mais de nós nela do que nela em nós. É muito mais a nossa presença nela do que a presença nela em nós. É por isso que mais tarde o Sartre vai dizer outras coisas que eu quero que vocês escutem e pensem. Eu não sei se o Luiz acabou vindo pro curso achando que era uma coisa. Até geralmente a gente encarna achando que é uma coisa e sai, né? A gente já tá no útero quente, né? Sai do útero, valeu, o que é isso daqui? Até, confesso que sim, a obsessão é até um tema que a gente está tratando no curso do acolhimento, mas mediunidade é uma coisa que me fascina mais. Né? Não estou cobrando isso de ti, né? Mas me causou surpresa que a gente está abordando bastante a questão da obsessão e eu não vi nos teus relatos dos próximos encontros abordar a mediunidade, né? Mas obviamente que está dentro do processo obsessivo a mediunidade, como a gente abordou tanto no conteúdo do livro, como tu está falando. Não existe obsessão sem processo de mediunidade. Não, mas eu tô me cobrando, você vai levar um tapão no timão, você vai ver. Você vai chegar, dar-lhe um sustão em você. Mas é bom isso. É bom, percebam que a gente tem que tornar esse tipo de situação, isso é uma crítica, na verdade. E crítica é algo saudável, no sentido de que a gente tem que entender enquanto algo que melhora, como se melhorar fosse uma coisa, mas algo que pode ser mais profundo do que já está sendo. Mais profundo do que já está sendo. A cara da Ana ali, a Ana tá assim, ó, que ela tem um morcego aqui, ó, a sobrancelha tá assim, ó. Agora que ela tá rindo, que tem uma, né? Mas a aula inteira ela tava assim, ó. E com a boca fechada assim, e eu digo, gente, aquela mulher ou tá com dor de barriga, ou ela tá muito reflexiva. O que houve, Ana? Continua. Fala, meu amor. Não, assim, só para colaborar, né, com o que ele comentou, quando eu vim fazer o curso, eu vim com aquele pensamento assim, né, eu vou chegar lá no curso, e aí eu quero ouvir o seguinte, o que é obsessão? Quando é que a obsessão acontece e quem são obsidiados, né? Aquela coisa formatada na minha cabeça. Cheguei aqui, não foi isso, né? Por quê? Se eu estiver errada, me corrige, tá? A tua abordagem é sobre um outro olhar da obsessão, fora aquele que a gente, pelo menos que eu estou acostumada a ver, ouvir, falar e ler. Um olhar mais filosófico sobre a obsessão. E aí me lembrou muito o paradigma da complexidade, né? Destrói tudo e reconstrói tudo de novo. E eu estou nesse processo de reconstrução em cima da obsessão. Eu estou errada ou eu estou certa? Não sei se você quer estar errado ou você quer estar certo. Eu quero norte. Mas na verdade, isso é um curso que tem que qualificar. O que a gente está fazendo é um exercício mental. É como se, ao invés de pensar, a gente fosse usar a força física. De que adianta ir para uma academia e ficar tirando foto? É o que se faz em muitos cursos espíritas. Se tira muita foto, mas não se exercita nada. Vocês vão perceber que ao terminar o curso, vocês vão poder ler os livros, a capacidade do pensar de vocês vai estar tão bem elaborada que vocês vão duvidar daquilo mesmo que o autor está dizendo. Isso se chama fé racional, que é o princípio espírita kardeciano. Fé racional. Somos poucos os espíritas que sabemos lidar com a nossa fé racional. Porque a gente ainda é muito emocional. A nossa fé é religiosa ainda. É um perigo isso. Porque pode nos levar a grandes traumas espíritas. Principalmente quando a gente perde ente querido. É a grande diferença disso. E vou lhe dizer que tem um curso que a gente deu, eu gosto sempre de falar disso. Eu tenho várias situações, mas esse eu gosto muito.
Eu vou contar 2 casos, rapidinho. Hoje a gente vai passar 10 minutos, tá, gente? Obrigado. Só porque realmente não tem como, eu tenho que passar 10 minutos e eu tenho... é bem conteudista. Eu tenho que passar conteúdo. Mas, a princípio, o primeiro caso foi uma vez que eu dava aula. Olha como é que era a minha vida com 20 anos, 6 anos atrás. Eu dava aula na quinta-feira no CIED, que é o ciclo introdutório. Dava aula na sexta-feira no ESG, no estudo sistematizado, e quinta e sexta de noite. Sábado de manhã eu dava aula no ESG de manhã. No segundo horário eu ficava na biblioteca, eu ficava livre, e de tarde tinha evangelização infanto-juvenil que eu ajudava. Então eu estava no centro espírita quinta de noite, sexta de noite, sábado de manhã e sábado de tarde. E aí, sábado de noite eu ia pra festa. Porque, né, também sou filho de Deus. E aí, eu me lembro que eu preparei uma aula, era da turma da Irani. A Irani é minha aluna, a Maria do Carmo é minha aluna. E acabou por aí, o Luiz Henrique não é, mas as duas, a Irani terminou, a Irani fez CIED comigo 1 ano, fez 3 anos de ESG. E chegou a fazer o EAD, não, né? Não, a Maria do Carmo fez tudo, né? A Maria do Carmo tá há quantos anos comigo? 1, 3, tá quase 10 anos. Tá quase 10 anos juntos. Desde 2010. Imagina, quase 10, mais 4 fechava. Uma curiosidade, desde quando que isso? 26 anos? Desde os 15. E a Maria do Carmo, a gente se criou juntas ali, a gente foi sempre companheiras do sábado de manhã. E é muito interessante porque eu preparei uma aula pro pessoal da sexta-feira sobre suicídio. Peguei memórias de um suicida, dei uma estudada, vamos lá, vai ser bacana, foi maravilhoso. Aí eu tava preparando sexta de noite o material para sábado de tarde, para infância e juventude. Para a juventude, eu digo, vou falar de suicídio, já aproveitar o material que tá bom, saído um pouco do cronograma, né? Foi um lapso de mente, assim, tá. E aí chegou gente nova, era aquela coisa, sabe, gurizada, fica muito louca e tal. O pessoal de 8 anos que eu evangelizei, hoje já tá com 18 anos, 17 anos, tá umas criaturas enormes, aí eu fico me sentindo uma velha, né? Eu não posso dizer velha, porque daqui a pouco Deus está ouvindo que eu tô velho e vai me matar. Volta então, já tá velha, volta. Acho que é isso, ó. Mas não por isso, não que a velhice fosse, né? A gente não sabe quando a gente desencarna, né? Não, né? A nível de corpo. Mas, e aí eu me lembro direitinho, a gente estava na biblioteca e aí eu resolvi assim, tá aí, gente, como é que é a questão, como é que é esse assunto? Eu ia estar fazendo um brainstorm, aquelas coisas pedagógicas assim, international. E aí eu perguntei como é que é, o que vocês sabem sobre suicídio, como que é isso, e cada um foi falando. Aí um falou assim, minha colega se matou na CM, ela se matou em casa, ela foi enforcada com coisinha no banheiro, que triste, pois é, que situação, e agora, foi passando. Como passou por uma menina, um casal de namorados, a menina tinha uns 16 anos, 15 anos, ela comentou algumas coisas e tal, e passou pro guri. Aí o guri assim olhou, quieto, assim, algumas coisas e tal. Sabe que eu acho que foi bem bom eu ter vindo nessa aula, porque eu tentei me matar 2 semanas atrás. Gente, isso não foi missa da metade, porque aquele guri pegou e fez assim na camiseta, assim, e fez assim, gente, isso daqui era cicatriz aquelas cicatrizes de deixar queloide. Gente, deixar queloide. Eu me arrepei todo e tal, e aí olha como o grupo de evangelização tem que ser parte as evangelizadoras têm que ser parte do coletivo espiritual, e como tem que se utilizar a mediunidade, porque eu olhei para outra evangelizadora, ela me olhou, na hora ela sabia que eu ia dizer assim, pega o pessoal, vai para outra sala que eu vou pegar, aliás, pega o menino, retira da sala, eu vou pegar o pessoal e levar para outra sala, tu vai para outra sala e eu fico com o menino. Foi isso que aconteceu, na hora, assim. Também tem o costume de trabalhar juntas, mas era a Isabel. E aí ela pegou o pessoal, vamos lá, pessoal, e tal. E antes dele sair, eu chamei ele. E aí eu fui para uma sala, e aí a gente começou a conversar. Ele disse assim que ele disse assim, o pai ele começou a usar drogas porque a mãe não dava carinho, não dava suporte. Tá vendo? Não dava suporte emocional. E ele foi procurar as drogas e achou as drogas. Cocaína, não a maconha, a cocaína, prioritariamente, era o grande abridor de muita problemática para ele. E para alguns a maconha com insegurança emocional também provoca. E aí, nisso, eu fui conversando e eu perguntei do pai dele, ele disse, meu pai mora sozinho e tal, e eu disse, né,
tua família sabe dos narcóticos, das drogas e tal. Ele disse assim, sabe, inclusive a primeira pessoa que eu contei foi pro meu pai. E aí eu disse assim, como foi? Ele disse assim, eu contei pro meu pai, a gente tava na sala, ele pegou um pacote de dentro de um coisa, abriu, tinha cocaína e ele disse que ele podia usar então, sem problema, que não era pra se preocupar e tal, e tal, e tal, e tal. E aí ele disse que ele foi sempre com a mãe dele em 4 centros espíritas naquele início de ano. Nenhum dos 4 perguntava se ele estava bem. Todos focavam na mãe. Ele disse que aquele foi o primeiro centro espírita que alguém sentou e conversou com ele, enquanto centro espírita. Eu tive que segurar, porque eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva desse povo que faz reunião espírita, movimento espírita, qualificação espírita, para chegar ali um garoto drogado, com uma situação difícil, e não é assim de favela, não é aquela coisa que tu tem que dizer assim, vamos primeiro alimentar para depois dar o apoio, não, tem tudo, ele precisava de apoio espiritual, até hoje. Aí eu dei um livro, eu peguei um evangelho, dei para ele, e conversei muito com ele, e ele foi embora. Até hoje eu fico pensando, onde que esse garoto tá? Onde que esse garoto tá? Não sei. Não sei dizer. Mas poderia ser só uma aula de conceitos sobre suicídio. E ele jamais poderia jamais ter feito isso aqui e mostrado. Uma outra foi aqui na casa, no retrasado, quando a gente deu um curso sobre, como é que era? Preparação para a morte, lembra? Era preparação para a morte? Era esse o nome? Não. Era... Ensaio, não. Era... Não era Preparação para a Morte. É o livro do Educação para a Morte, do Herculano Pires. E o pessoal dizia que era a preparação, era o curso para preparar para a morte. Que lá que tem, se fosse esse o nome? O que é isso? Esse espírito tá cagado agora de medo? Pelo amor de Deus, vamos lá ler o capítulo lá, porque o que os espíritas não temem a morte, que é o capítulo 6, ou capítulo 3 do Céu e Inferno, que diz, olha, Kardec diz por que a gente não teme a morte. E aí eu me lembro que a gente tinha uma quarta aula que estava programado, a gente estava programado para cada um relatar. Isso ao longo do tempo a gente conversou sobre textos, tudo, era uma rodinha aqui bem bacana. Na quarta aula foi cada um relatar as suas relações com o fenômeno da morte. Como foi as suas perdas, como era para abrir o coração e deixar em tudo. E é importante isso. E aí, obviamente, eu tenho que começar a ser mais inteligente. Quando eu vejo que as aulas são fortes e tem gente nova, eu já sei que está vindo enviado. Sentou um senhor ali, eu nem percebi, o senhor fiquei super na minha inocência juvenil, e cada um foi falando e tal, e aí chegou nele e o senhor, não tenho nada para falar. Eu digo, mas se o senhor não tem nada para falar, já era um rapaz, já era um senhor, acho que tinha uns 50, alguma coisa, e eu disse assim para ele, e é um senhor negro, então geralmente pessoas negras tendem a, né, não aparentam, então talvez se tivesse mais idade, eu disse, não, mas o senhor nunca perdeu alguém? Na verdade, quem é que sabe, quem é que lembra o que ele disse? Naquele dia ele tinha... Ele disse assim, eu perdi meu pai hoje. E eu vim num centro espírita procurar ajuda e achei esse centro espírita e estou escutando algo que... Ele chegou e foi sentar. Ele chegou e sentou. E a aula era como nós nos sentimos aos perder os parentes. Eu fiquei assim. Juro por Deus, juro, gente, parece que é brincadeira. Parece que não é assim. Mas fala, meu amor. Posso falar então? Por favor. Pois é, olhando nos meus olhos, tu falaste sobre sobrinhos e tal, e hoje é a minha primeira vez aqui, né? Que eu te conheci, achei bem interessante. Tocaste exatamente no ponto. Eu não toquei ponto nenhum. Você chegou e disse assim, olha, isso aqui... Meu consciente. Isso daqui é o que tá, que bom. Eu vi que você deu uma reação, eu falei, sobrinho, a mulher deu um pulo. Gente, mas na verdade é essa toda a relação. Eu vou... que é, na verdade, aquilo que a gente tem que começar a acreditar mais quando a gente fala de doutrina espírita, ou de curso espírita, é que o curso espírita só faz sentido quando a gente começa a existir no curso espírita. Quando a gente está sentado, lendo o livro, você posso ser bem sincera para vocês, lendo o livro, a apostila, se faz sentido para vocês, ok. Mas se vocês sentem que estão perdendo tempo, só tem uma coisa que faz a gente ficar ali. A sensação de culpa de caso nós não estivermos ali, nós vamos ser
a gente vai pro inferno. Essa sensação que te faz estar num curso é de que você vai pro inferno se não estiver ali, que você vai ser obsidiado, que você vai ser crucificado, que você é isso, que você é aquilo, meu amor. Não. Luiz tá rindo. Atena, eu fui a vários centros espíritas faz 100 anos que eu tô nisso. E eles sempre diziam, tu tem que desenvolver tua mediunidade, senão nada vai dar certo na tua vida. Que isso? Que discurso ridículo, né? Eu acho que eu tô criando um monstro aqui. Semana que vem não tem aula, acabou de ser bloqueado meu. Mas na verdade, eu vou ser bem sincero assim, eu fiz 2 vezes curso de formação mediúnica e eu disse que a única coisa que eu aprendi foi a ter paciência. Exatamente, eu disse assim, alguma coisa tem que ter nesse curso, porque eu sou de menor, eu ainda não posso de menor. O primeiro que eu fiz foi com 16, 17, mas eu fiz só a parte teórica. A parte prática não, depois eu fiz de novo com 18, eu fiz a teórica e a prática. E eu simplesmente, nos 2 eu exercitei uma santa paciência. Porque tudo aquilo que tava, o cara abria o livro, lia. Tu perguntava qualquer coisa que tinha uma resposta objetiva e às vezes eu fazia uns testes, sabe? Eu lia ali, fazia pergunta e tal, ele falava assim, contava o conto da carochinha, mas não falava e respondia o que era ali. E se eu perguntasse, tá, mas não é isso daqui? Não. Aí eu ficava sem entender. Aí eu disse assim, ou eu estudo por mim mesma e estudo de base filosófica. Mas filosófica. Por que tem adulto espírita que não vem bater de frente comigo? Adulto espírita que está 500 anos no adultério espírita. Porque sabe que vai perder de lambada. E não é perder de lambada porque eu sou melhor. É perder de lambada que sabe que eu trato com seriedade isso daqui. Não, porque, olha, vou lhe dizer para vocês que é uma coisa que... tem aquela coisa da idade, não sei o que. Não é idade não, é esforço. E a melhor coisa para se ter, para se alcançar facilidade em alguma coisa, tem que ter muito trabalho. Ponto. É isso. E aí você para pensar que o que a gente está fazendo aqui é exatamente começar a ter essa consciência de existir dentro de um curso espírita, que fale de obsessão e tal, mas que nos faça sentir mais autônomos. Talvez isso se vincule muito com o que eu esteja passando na minha fase de vida, principalmente de juventude. Que agora acho que mês de agosto eu moro sozinha, vou morar sozinha. E é tudo louco. É tudo doido, é tudo fora de tudo, sabe? Tudo dentro de tudo. Já vou comprar fogãozinho de bujo dos bujos. Aí vamos fazer um chá de casamento. Ai, Jesus. Olha só, eu tenho que terminar isso daqui, porque senão... Não olhem pra trás. Eu vou terminar isso aqui agora. Muita pergunta, né? Fui abrir, tu viste só. Misericórdia. Valeu, olha só. De fato... Aqui, ao afirmarmos que o ser humano escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos também dizer que, escolhendo, ele escolhe todos os outros seres humanos. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o ser humano que queremos ser, não esteja criando simultaneamente uma imagem de humanidade tal como julgamos que ela deve ser. Escolhemos ser isto ou aquilo, escolher ser isto ou aquilo é afirmar concomitantemente o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Vocês entenderam? Se, por outro lado, a existência precede a essência, se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. E ele diz assim, sou desse modo responsável por mim mesmo e por todos, e crio determinada imagem da humanidade por mim mesmo escolhido. Por outras palavras, escolhendo-me, escolho o ser humano. Mas não é só isso que ele diz. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Como assim? Condenado porque não se criou a si mesmo. E como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo que faz. O existencialista não acredita no poder da paixão. Ele jamais admitirá uma bela paixão, é uma corrente devastadora que conduz o homem fatalmente a determinados atos e que, consequentemente, é uma desculpa. Ele considera que o homem é responsável por sua paixão.
O existencialista não pensará nunca também que o ser humano pode conseguir o auxílio de um sinal qualquer que o oriente no mundo, pois considera que é o próprio humano quem decifra o sinal como bem entende. Pensa, portanto, o que o homem, sem apoio e sem ajuda, está condenado a inventar, o homem a cada instante. O Ponget diz que o homem é o futuro do homem, e é exatamente isso. Aí o Sartre tem uma frase que eu gostaria de... Ora, na verdade, para o existencialista, não existe amor senão aquele que se constrói. Não há possibilidade de amor senão a que se manifesta no amor. Não há gênio senão aquele que se expressa em obras de arte. Ou seja, não há pessoa inteligente senão aquela que se faz inteligente. Não há pessoa apaixonada ou casal apaixonado senão o casal que se faz apaixonado. Não há família feliz senão aquela família que se faz feliz. E não que ganha felicidade pelo simples fato de ser denominada família. Ser denominada mãe não te faz mãe. Ser denominado pai não te faz pai. Ser denominado humano não te faz humano. O Sartre tem um outro livro. Esse texto está num livro que se chama Os Pensadores. Tem vários pensadores. E esse aqui tem um texto dele que é O Existencialismo é um Humanismo. É o texto do Sartre. É bem bom. E tem uma parte dele que diz que um rapaz, ele vivia com a mãe e ao mesmo tempo o irmão mais velho morreu na guerra. Isso aqui é 1890, eu acho, se eu não me engano. E diz que o menino, diz a lei social na época, que o filho mais novo, quando o filho mais velho morre, tem que fazer o quê? Ir para a guerra, dar honra ao nome da família em relação à morte do mais velho. É um destino dado. Mas a mãe dele estava precisando de ajuda. E tinha necessidades. E alguém tinha que ficar. E ele estava em dúvida do que fazia. O que vocês fariam? São duas forças de lei. Aí ele foi procurar o Sartre, que era professor na época, para questionar. E o Sartre disse assim, mas o simples fato de tu vir perguntar para mim significa que você já tem a resposta, porque tu sabe o que eu vou te responder. Tu escolhe o que tu quer. E tu sabendo que eu vou te dizer que tu escolhe o que tu quer, tu já sabe o que tu quer. O que tu quer que eu te diga é que tu é livre. Logo, tu pode escolher o que tu quiser. Ele não queria ficar com a mãe. Ele queria ir para a luta, ir para a guerra, aquela coisa da juventude. Esse mesmo Sartre tem um livro que eu estou lendo devagarzinho e esse livro me come muito. Ele me engole e me vomita depois. A gente acha que é o contrário, né? A gente acha que é nós que engolimos o livro. Isso é uma mentira. É o livro que nos engole. É o livro que se alimenta de nós. Quanto mais nós alimentarmos o livro, mais quando ele nos vomitar, teremos muito. E ele tem um livro que se chama O Ser e o Nada. Sabe a primeira parte do livro do Allan Kardec, O Céu e o Inferno? O Nada e o Porvir? Pessoal, eu adoro quando o pessoal faz assim. E é aquela coisa que só é a cabeça apontando pra gravidade, sabe? Porque eu acho que nem é esse o nome do capítulo. Eu não me lembro, mas é um capítulo, O Nada e o Porvir, uma coisa assim. Até eu não sei se é esse o nome. Mas o pessoal diz... o apoio é. Esse livro, O Ser e o Nada, vai falar de toda essa relação. Olha o tamanho do livro, gente. Para começar, que o valor dele é 129 pílulas. E segundo, ele tem quase 780 páginas. E eu não comprei esse livro. Eu ganhei de um amigo escritor que sabia que eu gostava e queria, né, me presentear. E esse livro tem um trecho que diz assim: a consciência é plenitude de existência. E tal determinação de si por si é uma característica essencial. A consciência é a plenitude de existência. A gente tem 5 conceitos aqui. O ser, que é diferente da consciência,
que é diferente da existência, que é diferente do ente e que é diferente da presença. O ser é aquilo que você é sem o seu corpo. Quando você diz assim, Atena, qual é a primeira coisa que vocês lembram? Do corpo da Atena. O que é Atena sem o corpo dela? É o ser Atena. A consciência é o quê? É a própria Atena? Não. A consciência da Atena é o próprio reflexo da Atena. É Atena, é o ser Atena olhando para um... Quando o ser Atena olha para um espelho, para uma água, o que ela vê? A consciência de si mesma. Mas a consciência, o reflexo que nós olhamos, é a Atena? Não. É a consciência da Atena. A existência é como a Atena produz para fora do seu ser. O que vocês estão vendo aqui, não o corpo da Atena, mas aquilo que representa é a existência da Atena. Aquilo que a Atena fala é a existência da Atena. Como a Atena se move, o que ela come, onde ela vai, como ela vai, é a existência. E essa existência tem muitas representações. O ente é o corpo da Atena, é aquilo que veio junto com a Atena, não é a roupa, é o corpo propriamente dito. É o que sai de dentro do corpo da Atena, é o que entra dentro do corpo da Atena, é o que gera o corpo da Atena. E a presença é o quanto o ser da Atena está no corpo da Atena. Vocês copiaram essas palavras? Sim. Não entrou na cabeça. Mas não é para entrar não, viu? É só para vocês pensarem que esses conceitos, semana que vem, vão estar muito melhores colocados. Oi, Marilinha. Eu não vou continuar, porque eu acho que aqui a gente parou numa boa ideia. Aquele conceito lá é o que eu quero colocar para vocês na semana que vem, que é o destino existencial. Semana que vem a gente começa com a obsessão relacional, que é a gente colocar os casos. Não existe destino fatal para você ser como você é. Sentir o que você sente. Quando o Sartre diz, ninguém nasce apaixonado por alguém. A gente cria a paixão. Ninguém nasce amando alguém, a gente cria o amor. Ninguém nasce tendo o que tem dentro de si, porque tem o que tem dentro de si. A gente nasce carregando e lembrando que aquilo que nós sentimos hoje é construção de alguns milênios. É por isso que é difícil achar que não é nosso. É por isso que é difícil tirar essa casca, essa grossura, essa coisa que nos pesa. Mas a gente tem que ficar firme e forte, retirando isso. Qual é a sensação de retirar essas imperfeições, esses vícios? É a sensação do sofrimento. Quanto mais sentimos que sofremos na alma, mais sentimos não o aperfeiçoamento, que aperfeiçoar não é sentir sofrimento. Aperfeiçoar é muito mais que isso. Aperfeiçoar-se talvez fosse ter consciência de si mesmo. Sofrer é simplesmente tirar as cascas milenares em nós. Mas tirar as cascas não é jogá-la fora, é tê-las nas mãos. O mesmo espaço onde os vícios estão em nós são os espaços onde as virtudes devem brotar. E o paradoxo é, como é que a gente reconhece que algo é alto? Porque existe o baixo. Mas como que o alto, que é o oposto do baixo, e são contrários, um vai vir do outro? Como é que o baixo gera o alto e o alto gera o baixo? Vocês já pararam para pensar? O alto só existe porque existe o baixo, né? Mas como que um depende do outro se eles são tão opostos? Algo que é alto pode ser baixo? Pode? Não, ou é alto ou é baixo. Como é que o vício pode existir sem virtude? Acho que é mais ou menos aquela história do que os bons não são, mas os bons não são. Os maus não são bons porque os bons não são, alguma coisa assim. Talvez. A questão que fica é,
nós não jogaremos fora os vícios que temos. Nós transformaremos eles nas virtudes que queremos. O orgulho se tornará humildade, o ódio se tornará amor, e todo o resto que nós queremos e odiamos tanto ter, quando a gente perceber que serão a base de todo o resto, tá bom? Deem-se um abraço agora rapidamente, para se despedir.